Saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, como sempre faço, antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, então eu pretendo iniciar este material com esta narrativa. Às 20 horas e 30 minutos, lá no dia 1º de setembro de 1910, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, um grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone, e ainda mais outros oito rapazes. Então, desta reunião, meus amigos, nasceu ou nasceria o Sport Club Corinthians Paulista. É isso, meus amigos. O seu nome, em ser de verdade, nasceu a inspiração de uma equipe inglesa chamada Corinthians Casuals Football Club, que fazia uma excursão em solo tupiniquim, aqui pelo Brasil. Meus amigos, então estou falando de uma equipe que, até aqui, 2 vezes campeão do mundo, nos anos 2000, aquele Mundial de Clubes disputado aqui em solo brasileiro foi o primeiro em ser de verdade, com o reconhecimento da FIFA. Corinthians campeão mundial naquela decisão contra o Vasco nos pênaltis, e Corinthians campeão mundial no ano de 2012, naquela final contra o Chelsea. Todo mundo vai lembrar de uma certa forma aquele jogo onde o Cássio teve uma atuação irretocável. Cássio salvou demais o Sport Club Corinthians Paulista, e com um gol de Guerreiro, um gol de cabeça anotado pelo peruano Paulo Guerreiro, o Corinthians chegaria à sua segunda conquista, de campeão do mundo, formato de clubes. Corinthians seria campeão mundial em 2012, depois de ter segurado uma pressão enorme dos atuais campeões europeus, à época o Chelsea. Meus amigos, Corinthians, uma vez campeão da Copa Conmebol Libertadores. Esse grito, enfim, o bando de loucos, como é carinhosamente conhecido, chegaria aos 4 de julho de 2012, naquela final contra o Boca Juniors. A campanha do Corinthians, meus amigos, na fase de grupos, enfrentou adversários como o Deportivo Táchira da Venezuela, o Nacional do Paraguai e o Cruz Azul do México. Nas oitavas, fazendo aqui um breve retrospecto, aquela campanha, técnico Tite, tá? O Corinthians, nas oitavas de final, eliminaria os equatorianos do Emelec, empatando a primeira fora de casa 0-0 em Guayaquil e vencendo no Pacaembu por 3-0. Nas quartas de final, aquele embate inesquecível diante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, aquele primeiro jogo, no jogo de ida, o 0-0 em São Januário, foi um empate até considerado por muitos, pela crítica especializada, como um empate pra lá de discutível, pois ocorrera um lance em que possivelmente poderia ter sido validado um gol do Vasco. Teria nascido até de uma jogada de escanteio. Mas no jogo da volta, o Corinthians, empurrado por sua maciça, fanática torcida naquele Pacaembu, Corinthians, depois daquele gol perdido, incrivelmente desperdiçado por Diego Souza, não se sabe a quantos centímetros aquela bola passou, e por pouco o Vasco não abriria os trabalhos naquele Pacaembu lotado. Mas, na sequência, um gol de cabeça de Paulinho levaria à loucura o bando de loucos. O Corinthians, gol do Paulinho de cabeça, chegaria às semifinais e encararia o Santos. Venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0 e no jogo da volta conseguiu administrar um empate diante do Santos no Pacaembu, para chegar à decisão contra o Boca Juniors, meus amigos.
empatando a primeira na mítica La Bombonera, empatando por 1-1, gol de Romarinho, e no jogo da volta, o jogo do Pacaembu, aos 4 de julho de 2012, empurrado por sua fanática torcida, o grito de liberdade saiu. 2-0 o Corinthians, com gols. O Corinthians venceu com 2 gols de Emerson Sheik. Emerson Sheik, meus amigos, trazendo esse título que era tão aguardado, um título, em ser de verdade, um título que faltava à galeria de títulos do Sport Club Corinthians Paulista. Em 2012, finalmente, saiu o grito de liberdade do bando de loucos. Continuando, meus amigos, o Corinthians, com a conquista da Recopa Sul-Americana 2013, ser de verdade um duelo que aconteceu. Corinthians, por ser o campeão da Copa Conmebol Libertadores 2012, contra o campeão da Copa Sul-Americana 2012, o São Paulo Futebol Clube. Corinthians venceu os 2 jogos, no Morumbi por 2-1 e no jogo da volta, onde só precisaria empatar, acabou vencendo por 2-0. Um Corinthians que é 7 vezes campeão brasileiro, nos anos de 1990, aliás, na decisão contra o São Paulo até então era tido como favorito, melhor campanha e tudo mais. Só que, meus amigos, o Corinthians venceria no Morumbi por 1-0 e o Corinthians chegaria à sua primeira conquista de campeonato brasileiro em sua história. Depois vieram o bicampeonato em 98, o tricampeonato em 1999, 2005, o tetracampeonato em sua história, aquela competição permeada de polêmicas por conta da questão da arbitragem, jogos envolvidos em possíveis desdobramentos. O fato é que aquele time liderado, técnico, à época do Corinthians, Antônio Lopes, com aquele time liderado pelo Fundo de Investimentos da MSI, Kia Yorabichian, com Tevez, com Mascherano, entre tantos e tantos outros destaques, Marcelo Matos, que fizeram a diferença nesse time. E o Corinthians chegaria ao tetracampeonato brasileiro em sua história. O pentacampeonato veio em 2011, o hexacampeonato em 2015 e o heptacampeonato naquela campanha fantástica, então comandada pelo praticamente aí a sua primeira experiência, um pupilo do técnico Tite, Fábio Carille, conduziria esse Corinthians ao heptacampeonato brasileiro da sua história. Corinthians, que é 3 vezes campeão da Copa do Brasil, nos anos de 1995, 2002, aquela final contra o Brasiliense, e em 2009 levaria a melhor a volta do Ronaldo ao solo, jogando num clube brasileiro. Corinthians venceria aquela decisão em 2009 diante do Internacional, na melhor de 2 jogos. Em 1995, Corinthians chegaria ao seu primeiro título de Copa do Brasil numa final contra o Grêmio. Corinthians, que é o maior campeão paulista até aqui, são 30 conquistas, 30 vezes o Corinthians campeão paulista, a última em 2018, naquela decisão disputada em pleno Allianz Parque. Corinthians, que é uma vez campeão da Supercopa do Brasil, no ano de 1991. Esse confronto se deu com o campeão da Copa do Brasil de 1990, o Clube de Regatas Flamengo, e o Corinthians, campeão brasileiro de 1990. Deu o Corinthians um gol dele, meus amigos. Diga-se de passagem, do craque Neto. Corinthians, 5 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo, nos anos de 1950, 53, 54, 1966 e 2002, numa final contra o São Paulo. Corinthians, que até aqui é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, considerada a principal competição das categorias de base no futebol brasileiro. 10 conquistas até aqui, é o maior campeão.
Meus amigos, Corinthians, na atual temporada 2023, Corinthians vai figurando neste momento, inclusive, neste exato momento, vai medindo forças contra o vice-líder da competição, o Palmeiras. Nesse exato momento, estão medindo forças na Neoquímica Arena pela 22ª rodada. Até aqui, vão empatando em 0-0. Corinthians que até aqui no Campeonato Brasileiro 2023, uma campanha considerada modesta, figurando na 12ª colocação com 26 pontos em 21 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, marcando 22 gols, tomando 23, representando um saldo negativo de -1, tudo isso só pesando um aproveitamento de 41%. Então, uma campanha, né, que vem sendo contestada por muitos, começou mal, em ser de verdade, o Campeonato Brasileiro, mas aos poucos vai tentando se ajustar e encontrar uma melhor formatação dentro da competição. Corinthians que neste momento é semifinalista na Copa Sul-Americana, vai encarar o Fortaleza, tendo já passado, né, pelos testes. Universitário do Peru nas oitavas de final, tendo levado a melhor diante do Newell's Old Boys, depois de uma pressão absurda na Argentina, ao mesmo que também pode ser considerado a pressão gigantesca sofrida nas quartas de final nesta semana, depois de sofrer uma pressão enorme, absurda, um Corinthians que talvez teria chegado em 2 oportunidades ao gol da equipe do Estudiantes. Estudiantes venceu por 1-0 no jogo da volta. Nos pênaltis, Corinthians direito a 5, 6 bolas na trave, uma pressão absurda, mas o Corinthians venceria nos pênaltis e eliminaria os argentinos em sua casa, em seu palco. E o Corinthians chegando às semifinais da Copa Sul-Americana, depois de ter disputado a Copa Conmebol Libertadores, em ser de verdade, não conseguiu se classificar, ficou na fase de grupos, por isso, seu passaporte à Copa Sul-Americana. Meus amigos, então é isso. Um Corinthians que também foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, depois de ter chegado, talvez, sempre passando pelos pênaltis em todas as fases. Corinthians entrou na Copa do Brasil 2023 a partir da 3ª fase, passando pelo Remo nos pênaltis. Nas oitavas passou pelo Atlético Mineiro, também nos pênaltis. Nas quartas de final, passando por outro mineiro, o Coelho, dessa vez o América Mineiro nos pênaltis. E nas semifinais cairia diante do São Paulo. A final da Copa do Brasil será entre São Paulo e Flamengo. É isso, meus amigos. Então uma singela homenagem ao Sport Club Corinthians Paulista, que fez anteontem 113 anos. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. É isso. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Até uma próxima oportunidade. Essa foi para todos os corintianos e corintianas, torcedoras do Corinthians, neste canal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até mais.